E como é que você tá vendo, trazendo para hoje, Wellington, porque você acaba vendo o São Paulo aí nesses altos e baixos, né? Porque o São Paulo, pô, recentemente ganha um título de Copa do Brasil, ganha uma Supercopa do Brasil, aí você tem a volta do Lucas, volta o Oscar, aí parece que a gente vai ter um futuro, sabe, para sair daquele sufoco de gritar campeão mais vezes. Aí a gente acaba pegando algumas oscilações, seja por lesões, seja por desfalque, seja porque os adversários estão mais estruturados também, né, financeiramente. Como é que você vê esse ano do São Paulo, assim? Eu sei que você está atuando e você ainda deve enfrentar o São Paulo algumas vezes, né? Mas enxergando assim, tirando um pouquinho o crachá de jogador, né? Um pouco. Como é que você vê o 2025 do São Paulo, Libertadores, esses momentos que a gente tem pela frente aí? Olha, eu acho que o São Paulo tem um bom elenco. Eu acho, assim, como torcedor do São Paulino que eu sou, eu acompanho, vou no Morumbi, assisto o jogo do São Paulo, e eu sei que o São Paulo tem um bom elenco. Mas o nosso torcedor é acostumado a ganhar todos os dias. O torcedor do São Paulo é vitorioso. Não só a instituição São Paulo, mas na vida, né? Isso é histórico, isso são números, isso é real. Então, assim, o São Paulino, ele não aceita empatar ou perder. Ele quer ganhar. Né? Como um São Paulino que eu sou, eu sei o que eu tô falando. Eu representava um torcedor dentro de campo. Sempre fui isso, né? Então, eu sei o que é você tá vestindo a camisa do São Paulo e você perder igual perdeu pro Mirassol. Eu sei que os caras dormiram mal, eu sei que comeram mal, eu sei que eles queriam o jogo já na quinta-feira ali para poder reverter. O quanto antes ali, sabe? Mais rápido ter um jogo igual vai ter agora, terça-feira. É a melhor coisa que pode acontecer para um jogador de futebol, porque eles representam bem a instituição. Que nem você falou, pô, campeão da Copa do Brasil, Supercopa, a diretoria trabalhou, trouxe Oscar, tem Lucas, né? Infelizmente o Caleri machucou, mas, pô, os meninos que estão entrando tão bem, né? Tem o Luciano, que é craque ali, que está sempre fazendo os gols, sempre salvando também, ajudando. Então, assim, o nosso torcedor hoje, ele quer para ontem. E às vezes é igual você falou, tem equipes igual Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro. Pô, o Vitória tá investindo bem, pra você ter noção. O Vitória hoje é um time que mais paga no futebol brasileiro. Entendeu? Uma folha alta também. Fluminense, né? Cruzeiro. O próprio Vasco, Cruzeiro. Então você pega esses times e realmente, se você olhar, a folha é bem maior que a do São Paulo, né? São contratações que eles também estão indo lá fora buscar, estão indo no mercado buscar. E isso dificulta, sim, né? Antes o São Paulo contratava do Goiás, né? Lá atrás, quando nós ganhamos praticamente tudo, o mercado do São Paulo era o Goiás, Atlético Goianiense, né? O próprio Guarani, né? Do Amoroso. Então, assim, olha como mudou o perfil de contratação, entendeu? E isso acaba evoluindo, sim, fica mais difícil. Hoje o Mirassol, um baita equipe, tinha um treinador no Paulista, que era o Eduardo Barroca, que eu trabalhei com ele, eu posso falar com propriedade, um baita treinador. Organizador, um cara estudioso, um cara que dá liberdade pro seu jogador jogar, um cara que dá coragem pro cara ter a bola. Quando sai o Barroca, vem o Guanais, que é outro treinador que eu conheço. Excelente treinador também. E aí pega mais o perfil do Guanais ali de competir, vai. Acabou ganhando do São Paulo dentro do Morumbi. Entendeu? Então, assim, não é qualquer equipe. Você fala, pô, mas é o Mirassol, Wellington. É o São Paulo. Eu falei assim, eu sei, mas hoje não tem mais camisa, né? A gente fala que hoje camisa não ganha mais jogo, mas a do São Paulo ainda entorta varal, porque é pesada, né? Então, assim, eu vejo hoje que o futebol tá muito igual. Isso é verdade. Poucos jogadores sendo diferente numa partida, tanto que o torcedor do São Paulo sempre é, pô, o Lucas volta quando? O Lucas volta quando? O Lucas volta porque sabe que é um jogador diferente. Então, poucos jogadores assim, né, para poder fazer a diferença, ser matador. Se você pegar o Renato no Fluminense, ele pediu 3, 4 jogadores decisivos para decidir. O Fluminense falou que tem jogadores maravilhosos, mas não decide, entendeu? Então, isso faz diferença, assim, na partida. E o Oscar era teu brother na base, vocês subiram juntos, né, Wellington? Sim. E a volta dele era algo que você esperava? Porque você acompanhou a forma que ele saiu. Quando, assim, ele foi também anunciado a volta do Oscar, te pegou de surpresa essa informação, não? Não, porque era um desejo dele e da família dele. Ele não queria... vamos dizer assim, terminar a carreira
sem ter jogado no São Paulo e sem ter ganhado um título. Então, se você reparar o jogo do Oscar, o Oscar não é ponta. Sim. O Oscar tem 34 anos, ele acompanha a lateral, ele fecha por dentro, ele vai do outro lado pegar a bola, ele vai de volante, de segundo volante, se você reparar no jogo, às vezes quando precisa, porque essa é a essência de Cotia. Entendeu? Eu tô com a camisa do São Paulo, eu tenho que entregar tudo que eu tenho, não tem outra coisa para fazer. Então ele acaba vestindo a camisa, relembrando os tempos dele, e fala assim, não, aqui eu vou fazer isso porque é o São Paulo, entendeu? Então você vê o Oscar dando carrinho lá atrás, cara. Então, quanto o Náutico mesmo, ele tava dando carrinho lá atrás, entendeu? Então assim, é um cara que é São Paulino também, é um cara que a família dele é toda São Paulina, né? As irmãs e tudo, a mãe também. Então isso facilita para que o sucesso dele só aumente, né, dentro do clube, né, e eu torço pra isso. Ele falava na época da saída que ele queria voltar depois pra escrever a história de outra forma, porque na chegada ele falou muito isso agora, né, enfim, 25 ele falou, né, que ele sempre teve essa vontade, desde a época que ele saiu, ele já pensava na volta e em tentar virar a página. Ele falava isso com vocês também na época da base? Sim, é o que eu falo, o nosso sonho que tá em Cotia é subir no profissional e conquistar, né, ele subiu e não conquistou. Por mais que ele estava naquele elenco também de 2008, por isso que eu falo, você tá no elenco, você tá contribuindo, ajudando e sendo campeão, é muito bom. Mas quando você participa igual participei de 2012, eu tatuei, Sim. Entendeu? Tem um gosto diferente. Você fala assim, agora eu realmente fiz parte para colocar um bloquinho ali na história do São Paulo. Eu consegui, entendeu? Porque eu atuei, eu briguei, eu machuquei, voltei. Então você se sente parte. E o Oscar sente isso também. Por isso a volta dele. Fala assim, não, eu tenho que voltar. Eu ganhei o Brasileiro, mas pô, eu era muito cortado e tudo mais. Agora eu quero conquistar jogando, né? Então esse é o desejo dele também.